Irmãos, é com muito prazer, né? E com um pouquinho ainda, às vezes o pastor perguntou se eu estava com frio. Tá frio, mas a gente tem a responsabilidade de carregar a mensagem do Evangelho, então o corpo ele se aquece um pouco por causa disso, né? E eu fico muito alegre por mais uma vez estar aqui, nesta igreja, junto com os irmãos. A gente tem um carinho muito grande, né, por Açaí. Primeira vez que nós estivemos aqui, nós saímos apaixonados pela cidade, pela igreja, pelo trabalho, né? E também tivemos a honra do ano passado, o pastor estar pregando lá na nossa igreja, quando ele foi para o Multiplique. Cobrei dele: pastor, o senhor vai passar em casa. Porque é para mim, irmãos, ele passou na frente, do lado de Lins. Ele não parasse ia ter briga, né? Mas foi e a palavra que o pastor trouxe aquela noite lá na nossa igreja foi desafiadora para nós como igreja do Senhor Jesus. O pastor não sabe o quanto a igreja ficou impactada com o testemunho da igreja aqui, né? Do trabalho, da vida do pastor, da família do pastor. Então isso mexeu com os nossos brios ali. Então hoje, o pastor disse: dê um testemunho, fale um pouco do trabalho missionário, sobre o que é missões, sobre o que é promoção missionária. Infelizmente, irmãos, nós caminhamos assim, eu não tenho esse caminhar de outras igrejas. A gente faz um trabalho local e ali na nossa associação ela é composta por quase 35 igrejas, e é uma associação missionária para a honra e glória do Senhor. Mas mesmo assim nós ainda temos o desafio de encorajar os nossos irmãos, né? Ali. Tá saindo minha voz? Pode sentar. É isso. É um pouco do nervoso, tá? A gente nunca, por mais que a gente tenha o costume de pregar, né, ou de levar a mensagem do Evangelho, a responsabilidade ainda nos deixa um pouco nervoso então nem percebi que os irmãos estavam em pé ainda. Mas aí a gente ainda sente o desafio. A gente precisa desafiar as nossas igrejas, os nossos irmãos, a entender o que é missões, né? O que é viver missões. Eu sei que nós estamos diante da campanha ainda, vivendo a campanha de missões mundiais, né? A gente está aqui, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venham em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus, né? E a gente anseia por isso. A igreja anseia pela volta de Cristo. A igreja vive à espera da volta de Cristo. Mas enquanto Jesus não volta, irmãos, nós temos muito trabalho. Nós temos um campo vasto. Nós temos um campo verdejante, ou brancos, né? A seara está branca. Mas precisamos de trabalhadores. Nós precisamos de pessoas dispostas a cumprir o ID de Jesus. Então, por isso, eu dividi essa mensagem em duas partes. A primeira, que vai ser tratada ali em Mateus 9, tá? Mateus 9:35, e eu dividi essa mensagem hoje, antes do almoço, conversando com o pastor Katayama, né, e com o pastor Hugo ali, antes. O pastor Katayama preparando ali um belo churrasco para nós, porque crente se alimenta, né? E conversando sobre algumas coisas, sobre missões, Deus me deu uma segunda parte dessa mensagem, que não estava inclusa nela, e a partir daquele momento ela
foi inclusa, tá? Então a palavra do Senhor ali em Mateus 9:35 em diante vai dizer assim, irmãos: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para esta colheita, ou para esta seara. Se nós olharmos por essas belas janelas, nós teremos uma vista muito bonita de Açaí. A gente já acostumou olhar para essa vista, né? Aí eu parei ali, fiquei contemplando, e Jesus olha para aquelas vidas. Ele não vira para aquelas pessoas. Jesus está falando com quem? Com seus discípulos. E se nós estamos nesta noite aqui, nós somos esses discípulos. Se eu e você, nós estamos aqui nesta noite, nós fomos chamados. E somos discípulos de Jesus. Porque só aquele que é discípulo segue Jesus. A grande multidão caminhava. A grande multidão apenas bisbilhotava o que Jesus fazia. Mas só os discípulos sabiam o que era a vida do Mestre. E nós somos seus discípulos. E é para nós que Jesus está falando esses versículos. Não é para aquele que está lá fora. Jesus não está falando para o perdido de fato agora. Jesus está direcionando esta mensagem e esta palavra para os seus discípulos. Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Porque lá fora o campo está vasto. Pessoas precisando do amor de Cristo, sedentas deste amor. E só nós temos este amor para distribuir para essas pessoas. Ninguém mais tem. Infelizmente, irmão, um budista não tem esse amor para dar. Um simpatizante da Seishonoe não tem isso para dar. Um bandista não tem esse amor para oferecer. E aqui eu não estou criticando essas religiões, não estou falando mal das suas escolhas, não estou trazendo algo pejorativo sobre esses lugares. Eles têm as suas crenças, assim como nós temos a nossa e a nossa fé. Só que o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor que liberta, o amor que cura, o amor que salva, só Jesus Cristo. Amém. Então esses versos são para nós. O que Jesus está falando aqui é para os seus discípulos. Estão vendo as multidões, vendo toda essa colina, essas casas acesas nesta noite, nessas colinas de Açaí. Jesus então compadeceu desta cidade. Quando o missionário Katayama e a sua família chegou nessa cidade, foi porque Jesus se compadeceu de Açaí. Porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm um pastor. Ovelhas perdidas, ovelhas sem uma direção. Então Jesus vira para a igreja de Açaí, para os seus discípulos na cidade de Açaí. Jesus olha para a primeira batista de Açaí, para a PIB em Açaí, e diz: rogai ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para esta colheita. Irmãos, esse é o papel de um promotor de missões.
Posso usar várias definições aqui. O promotor de missões, ele não é um missionário frustrado. Às vezes, quando nós olhamos para um promotor de missões, a gente acha que é um cargo dentro da igreja. Ele não é um cargo dentro da igreja. O promotor de missões, ele é um missionário. Né? Hoje eu tenho a felicidade e a grata, sou grato a Deus porque a minha família é uma família missionária. Eu sempre frequentei aos acampamentos de missões sozinho no início. Logo lá em 2016 foi quando eu participei do meu primeiro acampamento de missões. Todo ano nós temos 3 acampamentos no estado de São Paulo, em Sumaré. Né? A gente tem um no começo do ano, que é justamente para campanha de missões mundiais. Nós temos o de missões estaduais, que foi agora em maio. Né? A gente tem a nossa convenção, a CBESP, que promove, então, este acampamento. Eu não sei se aqui no Paraná tem o acampamento de missões, ou acampamento para promotores. E em agosto nós temos o de missões nacionais, que é da Junta de Missões Nacionais. Eu estou com a camisa da Junta, mas a gente representa todas as outras campanhas. E nós lá estamos, tanto trabalhando agora na campanha de missões mundiais, quanto na campanha de missões estaduais. Né? E eu sempre participei desses acampamentos sozinho. Minha família não me acompanhava. Então a gente caminhava meio que penso, né? Eu tinha um fôlego e elas tinham outro. E eu lembro que em um acampamento eu comecei então a orar. Pastor Fernando Brandão, na época executivo da junta, ele pregou no sábado à noite. E eu nem lembro, irmãos, de coração, eu não lembro que ele pregou. Mas foi onde eu desafiei a Deus. Falei, Senhor, se é isso que o Senhor quer para a nossa vida, para a minha vida, eu não quero caminhar sozinho. Minha família tem que estar comigo. Senhor, o mesmo despertar que o Senhor deu no meu coração, que haja no coração da minha família. Porque senão eu não venho mais para cá, sozinho não. Eu não, se não for, eu tenho uma família, então a família tem que caminhar no mesmo propósito. E acabou o culto daquela noite, no sábado, né? E naquele acampamento exclusivo eu dormi numa barraca. Né? A gente podia levar a barraca e fazer tipo uma área de campo. E naquele acampamento específico eu não dormi nos quartos, eu dormi na barraca. E fui para minha barraca. Né? E naquela noite Deus me deu um sonho. Né? Batista sonha com que Deus também se revela em sonho para Batista, tá? A gente é batista, mas tem visões, tem sonhos. Então Deus se revela para nós também dessa mesma forma, tá bom? Batista bate palma, dá glória a Deus, fala aleluia, tá? E crê. Então naquela noite Deus me deu uma visão nítida, um sonho, porque visão é quando a gente está acordado. Então, eu estava dormindo e Deus me deu um sonho. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas no altar. E a partir daquele momento eu entendi. Nunca mais eu fui para o acampamento de missões nacionais sozinho. Glória a Deus. Todos os acampamentos de missões nacionais, a minha família me acompanhou. E
A Maria tem me acompanhado em alguns outros eventos, mais do que minha esposa, do que a minha filha mais nova, que é a Sofia. Mas sempre só o AME, né, que é o de missões estaduais, que eu fui sozinho os 2 anos, mas o propósito já estava plantado no coração da minha família. Então a gente começa a entender o chamado do Senhor. A gente começa a entender qual que é o propósito de Deus para a nossa vida na sua obra, né? Eu tenho chamado pastoral, eu preciso caminhar em santidade muito mais ainda para esse chamado, mas nós sabemos que o campo é o nosso futuro, né? E conversando com o pastor Alexandre hoje, eu entendo que o meu chamado não é para pastorear uma igreja. Nosso chamado é para viver no campo, implantação de igreja ou revitalização de igreja, né? Mas não necessariamente de pastorear fixo uma igreja. Não que Deus não faça isso na nossa vida. Em algum momento nós, né, vamos ter esse prazer de pastorear em uma igreja fixa, né? Mas a gente já tem uma direção e um norte dado por Deus muito forte nas nossas vidas e no coração da minha família sobre isso, tá? Então, quando Jesus fala e diz para nós, rogai ao Senhor da Seara, ele está nos ensinando 2 coisas que o Batista precisa aprender. Aí o Batista precisa aprender, orar mais. Porque quando ele fala rogai, é justamente ore ao meu Pai. Porque a seara é dele. Essas colinas cheias de luzes é do Senhor. Mas essas pessoas precisam se render a ele. E somos nós que temos que levar essa mensagem. Somos nós como missionários, né? Como promotores de missões que precisamos inflamar as nossas igrejas para que as nossas igrejas vão. Esse é o papel fundamental de um promotor de missões. O papel do promotor de missões é alinhar a visão do pastor com a visão da igreja, para caminhar lá fora. Nós somos o intermediário, aqueles que vão fazer esse papel de intermediar com o pastor e a membresia. E é fácil, irmãos. É fácil. Essa vida nossa é muito fácil. Quando nós temos o apoio do pastor. Quando nós não temos, aí é um pouquinho mais difícil. Graças a Deus, o meu pastor, ele foi por 6 anos missionário na África, né, no continente africano, e viveu a sua família, né? Então nós temos um pastor missionário, nós temos um pastor alinhado com missões. E às vezes ele até cobra da gente. Não é para ficar só na campanha de missões nacionais. Olhe para as outras campanhas. Então a gente tem que correr e nos alinhar também com missões mundiais, com missões estaduais. E lá na nossa região ainda a gente faz missões regionais. Porque a nossa região tem alguns missionários e a nossa associação, ela é uma associação missionária. A nossa associação, ela tem caminhado e se alinhado nesse campo. Então, nós como promotores, nós não somos missionários frustrados. Eu aprendi isso com a irmã Silvana. A irmã Silvana, ela é da nossa associação, ela e o marido dela, Dr. Misael, eles compõem o quadro de voluntários da Junta de Missões Nacionais, e eles são um casal muito abençoado e que tem abençoado a nossa associação e apoiado muito esse campo, né? A irmã Silvana, ela é aqui quem administra o blog do promotor, tá? Para quem não conhece, se o Alex puder projetar aqui para mim, e não tem como falar de missões sem apresentar a esse casal.
eles são voluntários e eles percorrem todo o Brasil promovendo o papel do promotor dentro de missões, né? Então eles são um casal muito... Então aqui é o canal, o site da Junta de Missões Nacionais, e esse aqui é o blog do promotor, né? Então eu não vou explicar o que tem aqui dentro, assim, e passando o que tem, mas só para os irmãos entenderem que todas as igrejas, elas têm uma plataforma hoje que pode auxiliar a fazer as campanhas, né? A promover as campanhas. Aqui tem informação, ideias de como fazer o alvo pessoal, o alvo da igreja, né? Como promover a campanha, que nem o pastor Catayama faz as marmitas, faz o frango assado, né? E só fica postando foto lá no alimento diário para provocar a gente que está longe. Né? E aí a gente fica com vontade de comer, mas não pode, né? E fica lá. Então a gente tem, né? Aqui a campanha do ano passado, Minha Pátria para Cristo, né? Da Junta de Missões Nacionais. Então aqui a gente tem tudo para fazer a abertura, apoteose, né? A abertura da campanha, o encerramento da campanha, tem mensagens prontas para pregação, é todo um material de apoio para a vida da igreja em missões, tá? Mas a primeira coisa que então a gente tem que aprender é orar, irmãos. É orar, né? É rogar ao Senhor da colheita ou da seara. O batista, ele tem que ter uma vida de oração. Nós, batistas, precisamos aprender a ter uma vida de oração, né? Uma vida devocional, uma vida de prostrar-se diante do Senhor, né? Eu sei que a igreja de Açaí faz isso, mas eu estou falando dos batistas lá de fora, né? Que não ora, que não faz uma vigília, que não se dedica lá umas 6 horas de oração, né? O jejum e a oração juntos. Eu não estou falando dos batistas de Açaí, estou falando dos batistas lá de fora, tá? Eu sei que os batistas aqui de Açaí têm uma vida de oração fervorosa, né, pastor Alexandre? Amém, irmãos? Eu acho eu amém meio tímido, hein, pastor? Amém! Mas a gente precisa aprender mais, né? Orar, né? De vez em quando baixar um pentecostal em nós para a gente poder ter uma vida maior de oração. Então nós precisamos orar, irmãos. Então quando eu coloquei esse desafio diante de Deus, para que a minha família caminhasse junto, e eu tive minha oração respondida. Deus mostrou, né? E é muito interessante, irmãos, que toda vez que eu lembro desse sonho, a imagem que eu tive no sonho é uma imagem atualizada. Porque quando eu orei, nesse sentido, lá em Sumaré, a Sofia era assim, ó, né? Era bem pequena. E toda vez que eu relembro deste sonho, é como se eu estivesse vendo a minha família atual, hoje, né? A Sofia com 9 anos, a Maria com 17, eu com 35 e a Suzele com... a Suzele com 46, né? Eu também tenho a mesma idade dela, 47. Isso, ela tem 47, eu tenho 46, eu sou mais jovem. Eu vou fazer 47 agora, dia 26, esse mês. Né? Mas mesmo assim, continuo sendo mais jovem. Né? E Deus vai me dando essa visão, esse sonho atualizado. Porque isso me mostra que é o propósito de Deus. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, que nós precisamos rogar,
e orar para que Deus envie mais trabalhadores, aí vem a segunda parte de que Jesus está falando aqui. Para que nós sejamos esses enviados. Para que nós sejamos esses trabalhadores. Não é orar, né? Vou orar. Senhor, ontem eu tive tá vendo como Deus nos proporciona? Eu nem sabia que ontem ia ser a abertura de missões estaduais aqui na associação. Aí chegamos na sexta e o pastor falou, ó, amanhã vai ter lá a abertura de missões estaduais em Londrina. Vocês querem ir? Você acha que um promotor de missões vai perder uma oportunidade dessa? Né? Eu fiquei coçando para comprar a camiseta, pastor, mas eu vou me segurar porque eu já tenho uma da Bahia, eu tenho uma de Minas Gerais, eu faço coleção de camiseta de missões estaduais. Né? Até os meninos na igreja brincam, Márcio, seu armário só tem camiseta de missões. E justamente meu armário, a maior parte das minhas roupas é tudo sobre missões. Né? Eu aprendi isso com o pastor Fernando Brandão, que quando eu coloco uma camiseta de missões, é como se eu estivesse, de fato, vivendo aquilo. Né? Não é apenas uma roupa, é minha segunda pele. Né? E os meninos lá da igreja brincam que meu guarda-roupa só tem, e é verdade, só tem camiseta de missões. Já acho que da Jesus Transforma eu tenho umas 5, 6 camisetas, né? É que o amarelo vai perdendo a tonalidade e a gente vai renovando, né? Então, ontem a gente teve o privilégio de ouvir a missionária Elvira, né? Ali, alguns testemunhos, e um grande desafio, que não é a realidade só do Paraná, é a realidade de São Paulo. Às vezes a gente olha para o estado de São Paulo, nossa, o estado de São Paulo é um estado rico. É um estado rico, como o estado do Paraná também é um estado rico. Mas somos carentes do Evangelho. Temos os vazios batistas no estado de São Paulo, assim como existem os vazios batistas aqui no Paraná. E igrejas fechadas, como Rai, né? Pastor Rai? Miller. Pastor Rai Miller, onde estava falando, igrejas fechadas aqui na associação. Né? Por que não, então, orar, irmãos, para que Deus envie mais trabalhadores? Não é orar para que o pastor Hugo vai, né? Mas para que nós vamos. Para que eu e você participe desta obra. É isso que Jesus está falando. A segunda parte desse texto não é para o meu irmão, é para mim. Não é orar para que o pastor Alexandre abra mais campos missionários. Oramos lá, nós oramos por São Sebastião da Moreira. Para que a PIB de Açaí plante uma igreja ali. Mas o pastor Alexandre sozinho, ele não vai plantar uma igreja ali. A igreja tem que estar com ele. Os irmãos têm que estar com ele. De longe nós oramos. É o nosso papel também como promotor de missões orar pelos missionários. Nós oramos pelo Gilmar e pela Jadimara, que são os nossos missionários batistas. Eu falo nossos porque são nossos mesmo, irmãos. Não só da junta. A junta é apenas uma organização. Mas o pastor Alexandre Katayama, a missionária Alessia e a sua família, eles são os nossos missionários batistas. Eles representam os batistas brasileiros aonde eles estão. Então nós oramos pela família do pastor Alexandre. Nós oramos pelo trabalho com os ciganos, que é o Gilmar, a Jade, a missionária Márcia e tantos outros irmãos que também compõem a equipe. Os ciganos na Bahia, no Espírito Santo. Nós oramos pelo pastor Ítalo Matoso, que está ali no Ceará, na cidade de Fortaleza, com a sua igreja e mais 5 plantações de igreja. Igreja sendo plantada e plantando igreja, irmãos. Isso é a visão missionária. Isso é uma visão não minha, não do pastor Alexandre, não do pastor Fernando Brandão, não do pastor Fabrício Freitas, que hoje é o nosso executivo na Junta de Missões
nacionais, não do pastor João Marcos, que é o nosso executivo na Junta de Missões Mundiais. Isso é a visão de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, então, primeiro Jesus nos convoca a um povo que ora, um povo batista que se coloca na brecha da oração, e um povo que se coloca à disposição do trabalho da obra do Senhor. Então nós, como igreja, nós precisamos ter esta visão. Missões não é um departamento apenas. Tá? Então aí a gente vai lá para o nosso segundo texto agora, que não fazia parte da mensagem, mas o Espírito Santo incluiu. Vamos lá para Atos 9. Do verso 36. Do verso 36 em diante. Então, só para a gente fazer um gancho de um texto para o outro, a gente precisa agora entender que uma igreja, ela não vive só a campanha. Campanha de missões mundiais. Estamos em pleno vapor na campanha de missões mundiais. Pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos que estão tendo a sua liberdade de culto impedida. Imagine se nós recebêssemos agora um grupo armado entrando aqui dentro da igreja e levando todos nós presos, principalmente o pastor, que é o líder da igreja. E nós, para sermos interrogados, o que nós faríamos? Negaríamos a Jesus? Ou nos manteríamos firmes no nosso propósito, naquilo que cremos? Eu não nego, nós temos irmãos passando por isso agora. Nós temos irmãos escondidos para ouvir a mensagem do Evangelho. Nós temos irmãos na China, na Coreia do Norte, no Sudão do Norte, nós temos na Somália, nós temos no Congo, nós temos irmãos aqui na Nicarágua, no Paquistão, na própria Índia. Nós temos irmãos sendo tolhidos de pregar o Evangelho no Egito, que ainda são países considerados livres, mas são forçados a, em algum momento, parar com a pregação. Na China é controlado o que se vai pregar, tem igrejas abertas, tem igrejas funcionando, mas tudo que vai ser pregado precisa passar pelo que o governo autoriza a ser pregado. Então nós temos irmãos agora passando por essas dificuldades, mas pessoas que têm sido convertidas, dispostas a perder a sua vida por amor do Evangelho. E nós temos a liberdade de continuar pregando o Evangelho, de sair por um vizinho e dizer: Jesus te ama. Deus pode mudar a sua situação. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar o seu destino. Da morte eterna para a vida eterna. Então, a igreja, o papel do promotor ou o missionário, ele não é apenas uma função, né? O pastor Alexandre, ele está missionário. Ele é um missionário. Ele não é uma função apenas. Ser missionário vai muito além daquilo que nós pensamos hoje em dia, né? Ser missionário é você ter a visão do próprio Deus implantada no seu coração.
Às vezes é pesado ouvir o que eu vou falar, irmãos, mas ouçam em amor, né? Ouçam em amor o que eu vou dizer agora. Uma igreja que não vive missões, ela de fato não é a igreja de Cristo. Eu falo isso em amor. Uma igreja que não transborda missão no seu caminhar, ela não é a igreja de Cristo. E às vezes nós falamos, Márcio, mas como eu vou ser missionário? Como eu sou um missionário? Eu sou apenas um membro da igreja. Eu também sou membro da minha igreja. O pastor, ele precisa ser membro de uma igreja. O missionário precisa estar ligado a uma igreja. Ele não é o missionário nasceu, né, do nada. E ser missionário, ontem eu ouvi uma expressão que eu nunca tinha ouvido, né? O de ser missionário social. Lá a gente tem como, na junta a gente tem o Radical Mais, que é aquele missionário voluntário. Ele vai para o campo plantar igreja ou fazer revitalização de igrejas, mas ele tem o seu ganha-pão próprio. Ele não é mantido pela junta. Ele recebe todo o treinamento da junta, mas ele mesmo arca com sua provisão. Então é o Radical Mas. Ele não precisa ser pastor, ele não precisa ser. Ele vai estar no campo e atuando, né? E eu acho que é a mesma forma de pensar do missionário social, né? Isso que ontem a gente ouviu ali na igreja em Londrina. E eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente esquece de que eu sou um missionário onde Deus me plantou. Se eu sou um discípulo de Jesus, como ele virou lá para os seus discípulos e disse, rogai ao Senhor da Seara, se eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho que ser missionário. Missionário não é só aquele que vai. Missionário não é aquele que sai da sua casa e vai para um campo. Um promotor de missões, ele é um missionário na igreja local. Ele é um missionário ali na sua igreja. E nós, como os discípulos de Jesus, somos missionários lá fora. Então, o teu campo, irmão, quem que trabalha aqui numa profissão secular? Vamos dizer assim, secular, mas eu trabalho. Eu sou vendedor. Né? Então, o meu campo também são os meus clientes. São os meus colegas de trabalho. Eu não trabalho no ambiente fechado, eu trabalho na rua. Mas para quem trabalha num ambiente fechado, né, o seu campo é ali. Os jovens que estão nas escolas, na faculdade, o seu campo é lá. E para quem está na faculdade, não sei se alguém aqui está cursando algum curso dentro de uma faculdade, existem trabalhos específicos para você que está lá na faculdade, criar um pequeno grupo lá dentro da faculdade. Principalmente dentro das federais, das públicas, que é o desafio maior. Então todos nós somos missionários. Todos nós, Deus nos levantou para sermos missionários. Mas eu consigo ser um missionário com a minha profissão? Você consegue. Então esse é o segundo texto. Que vai dizer assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adormeceu e morreu, ou adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram num quarto na parte superior da casa.
Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelho. E o que aconteceu de novo aqui, irmãos? Ele orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda a Jope. E muitos creram no Senhor. O porquê todos nós somos missionários do Senhor, irmãos? Eu não vou ficar descendo muito, senão sai dali. Por que todos nós somos missionários? Porque todos nós somos discípulos de Jesus. Quando Jesus diz lá em Mateus 28, ide e pregai o evangelho. Ele não está dizendo para a multidão, está dizendo para os seus discípulos. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vão, caminhem, por onde vocês passarem, sejam minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas. Façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que eu tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco até a consumação dos tempos. E a igreja muitas vezes tem esquecido disso, irmãos. Nós temos esquecido disso. Infelizmente, nós temos sido indiferentes, como cantamos aqui, como o pastor Hugo orou. Muitas vezes, eu não sabia, irmãos, eu aprendi esses dias atrás, lá no acampamento de missões estaduais, que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. É a indiferença. Quando nós nos tornamos indiferentes, é como se aquilo já não tivesse mais valor nenhum para nós. Quando nós estamos assim, faça o que você quiser da tua vida. Lavo minhas mãos. Você não vai mais se preocupar com aquela vida. E a pior coisa da igreja de Jesus é quando nós nos tornamos indiferentes pelas vidas que estão lá fora. Sabe aquele amigo que você fala, não, esse não tem mais jeito. Só se Jesus vir falar com ele literalmente. Né? Sabe quando nós olhamos para aquela pessoa lá na rua? Esse, vida torta. É desse que Jesus gosta. É esse que Jesus quer. E nós, como missionários, precisamos estar lá. Você e eu somos missionários sociais. Não de fazer algo social, entregar uma cesta básica, não é isso. Missionário social é eu ser missionário onde eu estiver. Então, Dorcas era uma missionária. E ela fazia isso com a sua profissão. Dorcas era uma irmã, uma discípula. Quem que foi? Quem que buscou o interesse de Pedro? Foram os populares? Foram a multidão? Não, foram os discípulos. Souberam que Pedro estava em Jope. A igreja de Jesus sabia que Pedro estava ali. E enviaram 2 homens
para buscar Pedro. E nós precisamos caminhar nesse mesmo alinhamento, irmão. O missionário aqui não é só o pastor Alexandre Catayano. Ele representa os batistas brasileiros. A pessoa dele aqui representa eu, representa a minha igreja, representa a igreja do Acre, representa o batista do Amazonas, representa o batista de Roraima, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio. Mas ele é um norte. Vocês são missionários junto com ele, aqui em Açaí, em São Sebastião da Moreira, em todas as outras cidades que precisam aqui ao redor de Açaí ouvir do Evangelho. Eu não conheço todas as localidades aqui, né? Mas nós somos o campo, nós somos esses trabalhadores que Jesus convoca. Nós somos Dorca na vida das pessoas. Então, com a minha profissão, eu posso me tornar um missionário. Eu sou um missionário. Nós, eu e minha família, somos líderes de missões e evangelismo na nossa igreja, no departamento. E somos promotores de missões. Só que não vemos isso como um cargo. Nós vemos isso como um chamado de Deus. Pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser um promotor de missões aqui na igreja. Se alguém quiser conversar no particular depois comigo, meu contato, para saber mais deste papel dentro da igreja, do corpo de Cristo, eu estou à disposição para ajudar, para falar. Temos o site, o blog do promotor. Lá tem o curso de promotoria. Lá dentro do blog você pode fazer o curso e depois nos acompanhar em uma mentoria. Nós temos uma mentoria uma vez por mês, à noite, ali 1h30 de mentoria com a irmã Silvana, e todas as vezes nós temos um missionário falando, um missionário testemunhando, ou às vezes um próprio gerente da Junta de Missões Nacionais trazendo uma visão missionária para nós. Já tivemos ali o pastor Milton Monte falando, o pastor Fabrício Freitas lá trazendo um estudo. Nós já tivemos missionários ali conosco, da Junta de Missões Mundiais, da própria CBESP do Estado de São Paulo. Então, se você tiver interesse, eu me coloco à disposição. Assim como eu já tenho dito para o pastor Alexandre, né, a nossa disposição de estar ajudando, auxiliando, e só vou contar um segredo, né, que a minha igreja sabe. A gente tem orado pelo nosso campo. E a gente tem orado muito forte por Açaí, né? E o nosso coração, desde a primeira vez que bateu aqui, ficou aqui, né? Nos apaixonamos pela cidade e nós temos orado a Deus. Se aqui for o nosso campo, aqui Deus vai preparar, né, todo um trabalho, porque a gente vai ter que vir com a cara e com a coragem, né, pastor? E a gente nos colocou à disposição de Deus. Então, eu queria deixar esta mensagem, né, que o Espírito Santo incomode os nossos corações, né, que a igreja entenda que não é só fazer campanha, tá? Quando nós lá mudamos o nosso jeito de trabalhar, oramos, aprendi também com o pastor Milton Monte, que enquanto nós não mudarmos a visão missionária da igreja, se a igreja não tiver uma visão missionária, nós faremos belas campanhas, irmãos. Vamos atingir o nosso alvo, mas de nada vai ter valor para o Senhor. Agora, quando nós entendermos a visão missionária, que a igreja precisa ser missional e não fazedora de campanha, né? Eu vou dar um testemunho. Ano passado a gente
quase não promoveu nada, mas oramos. Entregamos na mão do Senhor, dizemos: Senhor, essa obra não é minha, é do Senhor. A gente está aqui à sua disposição. E oramos, irmãos. A nossa igreja, ela atingiu um valor que nunca a gente pensaria em atingir. A gente tinha um alvo de 15 mil. A gente chegou a 22 mil e alguma coisinha. Mas isso foi trabalho e esforço nosso? Não. Isso foi o prover de Deus. Foi o mover de Deus na nossa igreja. Tá? Então, quando nós entendemos que a obra é dele, e a gente só nos colocamos à disposição dessa obra, a serviço do reino, irmãos, pode ter certeza, essa igreja aqui vai precisar de um outro terreno, essa igreja aqui vai precisar de outro pé de goiabeira, aqui, ó, terreno vazio aqui, ó, né? Já comprou do lado. Agora tem uns terrenos para lá, ó. Entendeu? Vai precisar de mais cadeiras, como a gente ouviu lá, o desafio da Elvira, né? Para quem tinha 9 cadeiras e do nada falou: não, vamos comprar 50 cadeiras. E Deus honrou, né, a fé e a atitude daquela missionária. Nós precisamos ter a mesma atitude. Isso é visão de fé. Isso é visão de reino. Isso é visão de um coração missionário. Então, a nossa oração é para que a primeira igreja batista em Açaí continue caminhando em missões e que ela continue sendo uma igreja inspiradora para outras igrejas. Amém? Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Obrigado.